Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol Coelho, eu sou professora de linguagens aqui no ProEnem e no ano passado eu fiz a prova de redação do Enem 2022 e tirei a nota máxima, sim, a nota dos sonhos, a nota 1000. E eu quero te convidar para participar do Intensivo Redação comigo e com o professor David Gonçalves. Serão 6 meses juntinhos de treinamento, tira dúvidas, aulas, teorias, todos os passos necessários para que você consiga alcançar a nota dos sonhos. Os nossos encontros serão sempre às terças-feiras por aulas de videoconferências e tem uma série de surpresas te aguardando e vai ser demais. Eu te espero lá. Beijinhos, tchau, tchau. Estamos ao vivo, estamos de volta. Estamos ao vivo e, vamos perder tempo não, né, meu diretor? Questão... É isso, é desse jeito. Tô trazendo para você uma questão de regra de 3. Na minha aula, que a gente falou sobre grandezas proporcionais, a gente acabou não falando de regra de 3. Então, a gente está aqui justamente para fazer essa atualização usando uma questãozinha aí de regra de 3. Uma obra será realizada, nas imediações da cidade de Barbacena, Minas Gerais. Inicialmente, a empresa contratada fez uma planilha com a previsão de todos os gastos com a execução dessa obra. Assim, a empresa planejou executar o previsto em 16 dias, tendo 25 operários e trabalhando 6 horas por dia. Contudo, o engenheiro verificou que o terreno apresentava o triplo da dificuldade prevista para a execução dessa obra. A empresa, então, replanejou a execução, dobrando o número de operários e fazendo com que estes trabalhassem 8 horas por dia. Ora, se for cumprido esse novo planejamento, então o prazo em que essa obra ficará pronta em dias será igual a... Então, eu vou fazer esse exercício de regra de 3, só que eu vou utilizar um método já bastante badalado aí na internet, no YouTube, nos canais de streaming, que é o método do processo e produto, né? Que é um método onde você acaba, de certa forma, fugindo do dilema de saber quando que as grandezas são diretamente proporcionais, quando elas são inversamente proporcionais. A gente vai utilizar esse método do processo e produto, né? Então, vamos lá. Questãozinha de número 4, né? Eu propositalmente pulei o exercício 3. A gente já fez 2 questões de função, acho que já está bom. O tópico aqui, então, é a chamada regra de 3. Nesse caso, né, a gente tem uma regra de 3 composta, né, porque realmente você tem mais de 2 grandezas sendo trabalhadas, né? Então,
toda questão de regra de 3, ela sempre vai ter personagens que criam um certo processo para chegar em um fim, para chegar em um objetivo, para chegar em um certo produto. Então, a gente vai resolver a questão de regra de 3 dividindo, em vez de colunas de grandezas, a gente vai dividir em apenas 2 colunas. Os elementos que representam o processo para se alcançar o produto, que seria essa segunda coluna. Então, em vez de a gente trabalhar com um monte de coluna para analisar se uma é inversa ou se outra é direta, não, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai chamar uma coluna de processo e uma outra coluna de produto. E talvez, se isso realmente for alguma dificuldade, algum desafio, o único desafio é você indicar quem são os elementos que irão fazer parte do processo e quem é, ou até mesmo quem são, os elementos que representam um produto. Por exemplo, nesse caso, quem é o produto? O produto, obviamente, que é a obra que você deseja que seja cumprida. Então, o produto aqui vai ser a obra. Tá certo? E quais são os processos? Quem participou, ou quem, né, de fato, quais foram os elementos que participaram do processo? O número de operários. Vou botar aqui operário abreviado. O número de dias. E o número de horas por dia. Né? Tanto a quantidade de operários, quanto a quantidade de dias, quanto a quantidade de horas de dias, são processos que vão te levar ao resultado final, que é a execução dessa obra. Concorda comigo ou não? Então, só vou aumentar aqui a distância, para não ficar muito apertado na hora de você entender o exercício. Então, muito bem. Vamos lá. Vamos dar uma lida no primeiro momento desse problema. Ele diz que no primeiro momento existiam 16, a previsão, o processo era de 16 dias com 25 operários trabalhando 6 horas por dia. Então existiam 16 dias a 6 horas por dia com 25 operários. Nesse momento se percebeu que essa obra, ela tinha um grau de dificuldade 3 vezes maior do que se previa. Então, se antes essa obra tinha uma dificuldade D, se observou que a obra teve uma dificuldade 3 vezes maior. E por conta dessa dificuldade, o engenheiro teve que replanejar a obra. Vamos dar uma olhada no replanejamento do engenheiro? O engenheiro, ele fez o replanejamento dobrando o número de operários de 25 para 50 e trabalhando esses 50 operários trabalhando 8 horas por dia. Então, não são mais 25 operários, agora são 50 operários e não são mais 6 horas por dia, são 8 horas por dia. E o objetivo do problema, obviamente, é que você descubra a quantidade de dias. Eu vou destacar aqui, vou chamar de X, essa quantidade de dias. E aí, para terminar essa forma diferente de resolver regra de 3, eu vou utilizar o seguinte macete. Para esse processo produto funcionar, eu tenho que fazer o X. Como assim fazer o X? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou associar essa grandeza a esse cara. E eu vou associar
essa segunda linha a esse cara. Então toda vez eu vou fazer isso. Eu vou fazer esse X, processo, produto. Processo, produto. Sempre fazendo esse X. Então eu fiz primeiro processo, cruzei. Segundo processo, cruzei. E essa cruzeteada aqui, esse X criado, é justamente o sentido das operações que você vai executar. Então observa como é que vai ficar essa conta. Eu vou pegar o 25, multiplicar por 16, multiplicar por 6 e multiplicar por 3D. Uma parcela da minha equação vai ficar então assim, ó, 25 vezes 16 vezes 6 vezes 3D. A outra parcela vai ser 50 vezes X vezes 8, subiu, vezes D. E aí você pode perceber, né? A gente tem um monte de número aqui que a gente vai conseguir simplificar, né? Se você observar, se eu isolar o valor de x, vou isolar o valor de x para ver se fica mais fácil de você ver quem é que eu vou simplificar aqui. No momento em que eu isolo o valor de x, em cima eu vou ter 25 vezes 16 vezes 6 vezes 3D. Já embaixo, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, olha só. Eu vou poder simplificar o 50 com o 25. 50 divididos por 25, olha, dá 2, né? 50 dividido por 25 dá 2, 25 divididos por 25 dá 1. 16 divididos por 8 dá 2, né? 16 por 8 é 2 e 8 por 8 é 1. Observa ainda que esse Dzinho aqui, ó, esse Dzinho, eu posso cortar com esse Dzinho. Então, olha como é que acabou ficando a minha equação, ó. Vou botar aqui embaixo, acho que dá para botar aqui embaixo. Como é que ficou a minha equação? Ficou assim, ó. 1 vezes 2 vezes 6 vezes 3. E embaixo, 2 vezes 1, se você quiser, vezes 1. Então, eu ainda posso simplificar, ó. Esse 2 com esse 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 1. Encontrei o valor de x. O valor de x é 18. Perfeito? E com isso, eu acabo resolvendo um exercício de regra de 3, utilizando essa técnica aí alternativa. Qual é a vantagem dessa técnica alternativa? Eu não fico ansioso, angustiado em determinar quem é grandeza diretamente proporcional, quem é grandeza inversamente proporcional, que talvez seja a maior dificuldade de regra de 3. É você ficar identificando quando a setinha vai estar para cima, quando a setinha vai estar para baixo. Esse processo produto não precisa mais disso. O único desafio que você vai ter é separar quem é processo e quem é produto. É a única dificuldade que você vai encontrar. Ok? É hora do seu print time. Ok? Vamos então para a próxima questãozinha, meu diretor? Questãozinha, então, de número 5. Acho que alguém me perguntou alguma coisa ali, né, meu diretor? Deixa eu ver aqui. Matheus. Boa noite, prof. A regra de 3 cai no Enem do mesmo jeito que essa questão 4? Sim, sim. Inclusive, tem uma questão do Enem, eu acho que é uma das últimas questões, que é uma questão de fato do Enem que a gente pode fazer. Tá certo?
E a Juliana me pergunta, boa noite, prof, poderia explicar novamente o método de cruzar as operações da regra de 3 inversamente proporcional? E a Emanuele pergunta, boa noite, prof, essa técnica de regra de 3 composta pode ser usada em qualquer problema? Sim, em qualquer problema. Ele só não é muito útil quando a regra de 3 é simples, né? É uma regra muito sofisticada para uma resolução simples. Né? Então, ela é melhor utilizada em uma regra de 3 composta. Como a gente está tendo aí um monte de pergunta sobre essa técnica, eu imaginei que vocês já conhecessem. Tá? Como eu estou percebendo aí que não é bem assim, vou fazer o seguinte, meu diretor, dá uma pausa aqui no vídeo, eu vou procurar outra questão de regra de 3. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Já encontrei, é a questão de número 8. Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer a questão 8 com vocês. Tá? Vou fazer a questão 8 com vocês. Então, a questão 8... é uma questão do Enem, tá? O tema também é regra de 3. Só que essa questão de fato não é do Enem. Essa aqui é do Enem. Se eu não me engano, Enem 2012. Tá? Enem 2012. Bom, vamos fazer a questãozinha. O que diz a questãozinha? Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos 10 primeiros dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alunos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Então, deixa eu só pegar aqui o celular para a gente pegar os dados, né? Então você tem aqui, deixa eu abrir aqui o tópico. Calma aí. Volta ali, meu diretor, só para eu pegar aqui. Ah, já achei. Porque eu estava procurando aqui os dados. Só para eu ler aqui, já para botar de novo. Ah, tá aí, ó. Deixa eu pegar aqui, porque eu já baixei no PDF, eu já baixei esse mesmo exercício, né? Então vamos lá. Vamos entender aqui. Uma escola lançou uma campanha para os seus alunos arrecadarem durante 30 dias, é um processo, estou fazendo com vocês, alimentos não perecíveis para doar a uma campanha a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas por dia. Então, quantidade de dias e quantidade de horas diárias também é processo. E tudo isso para quê? Para um produto. E qual é o produto? A arrecadação de alimentos. Tá certo? De 12 quilogramas de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia até o término da campanha. Então você observa que existe um processo e esse processo leva, obviamente, a um produto.
Então, vamos lá. Vamos voltar aqui e pegar os personagens do problema. Quais são os processos? Número de dias. Horas por dia. E, além disso, tem mais uma coisa aqui. Número de alunos. E qual é o produto? Vou ter que aumentar um pouquinho isso aqui. Alimentos. Produto e alimentos. Tudo isso, para você, não é que você vai produzir alimentos. O produto é a arrecadação desses alimentos. Então vamos para os momentos, então. Vamos para os momentos. Primeiro momento. Bom, uma escola lançou uma campanha para os seus alunos arrecadarem durante 30 dias. Quantidade de dias, 30. Continuando. Alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram fazer a tarefa. Continuando. Esses 20 alunos trabalharam 3 horas por dia, arrecadando 12 quilos de alimento a cada dia. Então, peraí. Vou botar aqui as 3 horas por dia e vou chamar a sua atenção para você não bolar agora. Se são 12 quilos de alimento por dia e esse processo levou, a princípio, 30 dias, vamos dar uma olhadinha aqui. Sendo que, desculpa, eu errei aqui. Os primeiros 10 dias, peço desculpas. Então aqui são 10 dias. Cuidado para não vacilar, velhinho. E aí eu volto. Se são 10 dias e se são 12 quilos por dia, ao final desses 10 dias, arrecadou-se 12 vezes 10, portanto, 120 quilos de alimento. Concordam comigo ou não? Tem sentido, né? Vamos continuar. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Novos alunos. Quantos alunos eu tinha anteriormente? 20. Com 30 novos alunos, agora eu tenho 50 alunos. Não é isso? 30 mais 20. Vamos continuar. 30 novos alunos. Passando a trabalhar 4 horas por dia, até o término da campanha. 4 horas por dia. Se foram 30 dias no total, já foram usados 10, faltam 20 dias. A pergunta é, admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Bom, nesse segundo momento é X. E você vai entender por que eu disse que nesse segundo momento é X. Vamos agora resolver. A gente já identificou quem é processo, a gente já identificou quem é produto. E agora a gente vai fazer o X. Então, como é que é esse X? A gente vai multiplicar esses 3 caras com o segundo produto
E a gente vai multiplicar esses 3 caras com esse produto. E aí a gente vai ter que 10 vezes 3 vezes 20 vezes x, 10 vezes 3 vezes 20 vezes x, será igual a 20 vezes 4 vezes 50. Vou escrever logo 120 se você não se incomodar. Então, o valor de x vai ser 20 vezes 4 vezes 50 vezes 120 dividido por 10 vezes 3 vezes 20. Bom, de primeira, esse 20 aqui, ó, eu já posso cortar com esse 20 aqui. Se você me permitir, esse 10, eu vou cortar com esse zerinho aqui, ó. Então, o que que eu tenho? Eu tenho 12 dividido por 3, que dá 4. 4 vezes 50, 200. 200 vezes 4, o valor de x é igual, então, a 800 quilos. Pô, essa questão é muito maldosa. Essa questão é muito maldosa, meu diretor. Muito maldosa. Porque preste atenção no que ele está perguntando para você, ó. A quantidade de alimentos arrecadados ao final do processo, ao final do prazo. Não é naquele momento, porque esse valor de x é a quantidade de alimento arrecadado nessa fase do processo. Mas acontece que já tinham sido arrecadados 120 quilos no primeiro processo. Então você não pode dar mole. O total, isso é muita maldade, o total é aquilo que você já tinha arrecadado com aquilo que você acabou de arrecadar. Ou seja, 920 quilos. Essa é a resposta. Essa aqui é a resposta. Essa é a resposta. Então, gabarito, 920 quilos, que é a letra A. Tá errado aí, a letra A. Enganou até o... É a letra A. Com certeza absoluta é a letra A. Então, assim, deixa eu aproveitar, vai lá na questão 4. Foi a questão 4 que eu pedi para fazer? Vai na questão 4. Vai lá, meu diretor, com todo respeito, porque eu acho que eu não pus o gabarito da 4. É 18, tá? A gabarito da 4 é 18. Eu fiquei tão empolgado com as perguntas que eu acabei não assinalando ali. Então, ó, gabarito aqui é 18. Qual é a letra que tá lá, meu diretor? Letra C. Letra C. Marca a letra A aí também. E aqui eu já vou aproveitar. Letra A. Tá? Bom, espero que com esses 2 exercícios de processo e produto, já acho que eu consegui passar a mensagem, né? Acho que mais do que isso, acho que eu vou acabar exagerando. Tá certo? Bom, é hora do seu print time. Deixa eu ver aqui as perguntinhas enquanto vocês printam aí. Vamos lá. Boa noite, prof. Poderia explicar novamente o método de cruzar as operações da regra de 3 inversamente proporcional? Eu já tinha lido a tua pergunta, Ju. Expliquei já a técnica de novo, tá? Matheus, boa noite, prof. A regra de 3, acho que eu já respondi tudo isso, hein? Acho que só tem uma nova aqui, deixa eu ver.
Acho que o Peter Parker. Prof, se quisesse saber 75% da obra, bastava multiplicar por 0,75? Exatamente, Peter. E o Elisandro, prof, o primeiro dia não seria 10, 30 é o total? Isso foi... Ah, bom, você deve estar falando isso porque eu tinha escrito antes 30, depois eu me corrigi para 10. Obrigado pelo seu carinho aí, Elisandro. Já foi corrigido. Muito obrigado, tá? Bom, acredito que com isso a gente já matou a pau aí, regra de 3. Vamos agora para o próximo exercício. Deixa eu ver se tem algum exercício aqui maneiro para a gente fazer. Essa questão aqui é uma questão de grandezas proporcionais. Eu queria fazer, na verdade, antes de fazer a 5, eu gostaria de fazer essa questão aí. Porque essa questão é a típica questão onde é aritmética, portanto é uma questão bem leve, e que normalmente a banca, ela põe uma régua baixa. E assim, régua baixa, pontuação baixa em questão do Enem, infelizmente, significa quase que uma obrigação do candidato em acertar. Tendo em vista que é uma prova de larga escala, com muitos candidatos, e você, candidato à prova do Enem, você não pode ter nenhum tipo de distorção pedagógica. Você não pode, por exemplo, acertar as questões mais difíceis e errar justamente essas consideradas mais fáceis. Então, essa questão diz o seguinte, ó, sabe-se que 21 mililitros de um medicamento devem ser administrados a um paciente ao longo de 3 dias, de tal forma que as dosagens diárias a serem administradas sejam diretamente proporcionais aos números 2, 5 e 7, nessa ordem. Assim, as dosagens diárias em mililitro a serem administradas são as seguintes. Essa questão é uma questão que a gente chama de proporções múltiplas, né? O que eu sei? Eu sei que... Questão número 6, né, meu diretor? Questão 6. Tópico da questão 6. Proporções múltiplas. O que a gente sabe? A gente sabe, dá uma olhadinha lá no texto, que o paciente ele vai ter que ingerir 21 mililitros de um certo medicamento. E esses 21 mililitros serão distribuídos em 3 doses. Então, não é errado afirmar que a primeira dose, somado à segunda dose, somado à terceira dose, isso tem que ser igual a 21. Não é mentira isso. Também não é mentira que a primeira dose está para 2, assim como a segunda dose está para 5, assim como a terceira dose está para 7. E da onde que eu tirei esses números esquisitos? Da proporção. Ele diz que as dosagens são diretamente proporcionais a 2, 5 e 7. Então, quando a gente estudou razão, proporção e regra de 3, a gente estudou que quando as grandezas são diretamente proporcionais, a razão, a divisão entre as grandezas são iguais, geram o mesmo número, que a gente chama de constante de proporção. Então, necessariamente, a divisão da dosagem pela proporção vai ter que ser igual a outra dosagem pela sua respectiva proporção, que vai ter que ser igual à terceira dosagem em relação à sua proporção. E existe uma propriedade em proporções, uma propriedade da aritmética de proporções, que se eu garanto que essas proporções múltiplas são iguais, necessariamente, atenção agora, a soma dessas proporções múltiplas também gerarão uma mesma constante. Então, a soma
dos números de cima dividido pela soma dos números de baixo também vão ser iguais às outras três proporções. E se eu sei isso, a questão acaba. Porque observa só. Eu posso agora afirmar que D1 está para 2, assim como D1 mais D2 mais D3, ou seja, 21, porque D1 mais D2 mais D3 é 21. Assim como 21 está para 14. 2 mais 5, 7, mais 7, 14. E olha que lindo. Tanto 21 quanto 14 são múltiplos de 7. Então, 21 divididos por 7 é 3. 14 divididos por 7 é 2. E aí, multiplicando cruzado, princípio fundamental da aritmética, eu tenho que 2D1 é igual a 2 vezes 3. Automaticamente, já simplifico esse 2 aqui e já encontro a primeira dose, 3 mililitros. D2 está para 5, assim como 3 está para 2. Então, a segunda dose, 2 vezes a segunda dose é igual a 15. Então, a segunda dose é 15 dividido por 2. 7,5 mililitros. E a terceira dose está para 7, assim como 3 está para 2. A terceira dose é 21 divididos por 2. Ou seja, 10,5 mililitros. Fechamos, então, as 3 doses. Observa que, de fato, né? 7,5 mais 10,5 dá 18. 18 mais 3 volta ao 21. Então, tá aí. Com isso, a gente fecha a questãozinha e fecha, acredito eu, que a gente também fecha essa aula. A gente também resolve, mata a questão. Observa que o gabarito é a letra D, né? Dá uma olhadinha aí na letra D. 3. Onde que eu vou? Onde você vai, mestre? 3, 7,5 e 10,5. Letra D. D, piadinha de velho. Letra D de jeans. Belezinha? E com essa piada extremamente sem graça, totalmente fora de tom, inadequada, aquela coisa de tiozão mesmo, eu encerro a aula, porque depois dessa você não me aguenta mais, eu tenho certeza disso. Por conta disso, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, e a gente se vê quarta-feira que vem com um ódio já acumulado dos próximos 7 dias, porque a matéria é logaritmos. Então eu vejo você daqui a 7 dias com esse ódio no coração. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.